Brasília está em chamas nesse exato momento. Olha, a coisa tá feia. A Procuradoria-Geral da República deve pedir a prisão de Jair Messias Bolsonaro nas próximas horas. Saiu até notícia agora, faz 2 minutos na revista Fórum, de fontes de dentro da PGR dizendo que a prisão deve ser pedida. Por quê? Quem diria? Saiu de um general, do vice do Bolsonaro, Mourão. Disse aí a imprensa, com toda a normalidade do mundo, que Jair Messias Bolsonaro ligou para ele, tentando aí coagi-lo, instruí-lo a como dar o seu depoimento no STF. Se você não sabe, eu vou te lembrar, o Supremo Tribunal Federal está julgando a ação aí de golpe de Estado. O Bolsonaro está num grupo, que é o Núcleo 1, que tem ele e mais 7 réus. O Supremo Tribunal Federal está na fase aí de escutar as testemunhas. Primeiro, depuseram testemunhas de acusação. E agora estão as de defesa. Eis que o general Mourão, ele testemunhou há alguns dias, e ele disse ali que aquele plano de golpe não tinha pé nem cabeça, que era um plano sem pé nem cabeça, tentou minimizar a coisa, tentou falar que não, aquilo não era golpe, mas era um plano que não tinha pé nem cabeça, se era isso que eles queriam, ó, estava bem errado. Enfim, não se sabe exatamente as palavras com as aspas que o Mourão falou, porque o Supremo Tribunal Federal não deixou até o momento que se usassem aí imagens e registros sonoros. Só o STF é quem gravou as audiências e o STF vai disponibilizar isso tudo só no fim do processo. Mas os jornalistas entraram de vários veículos e fizeram ali anotações e saíram inúmeras matérias na imprensa. Eis que o Mourão dá uma entrevista ao jornalista, dá o nome dele, Igor Gadelha, do Metrópolis, e diz que o Bolsonaro ligou para ele uns dias antes e que pediu aí, entre outras coisas, que ele, Mourão, minimizasse o golpe de Estado, a tentativa de golpe, e que citasse expressamente que nunca escutou falar em golpe. Ou seja, tinha aquelas ações todas, mas ó, eu, vice-presidente, lembrando, Mourão era vice, o Braga Neto era candidato a vice do Bolsonaro, que perdeu, o Mourão era o vice-presidente. Eu tava lá sempre, ó, não escutei golpe não. O nome disso é obstrução de justiça. A Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal já estão investigando, já pediram, Alexandre de Moraes autorizou, já estão investigando uma tentativa de coação no curso do processo feita aí pelo Eduardo Bolsonaro, a mando de Jair Messias Bolsonaro. A coisa tá feia, porque vão quebrar os sigilos bancários do Bolsonaro e ver que é ele quem tá bancando o Eduardo Bolsonaro, fora que tem aí todos os registros de que o maior beneficiário das possíveis sanções aí a ministros do STF, suas esposas, enfim, a qualquer um, o maior beneficiário é Jair Messias Bolsonaro. Então, fica aí um crime de obstrução de justiça grave do Bolsonaro. Porém, esse aí precisa ser investigado, tem que ver o que aconteceu, como foi, se o Bolsonaro está mesmo mandando dinheiro para Eduardo, se as ameaças do Eduardo configuram obstrução de justiça, aí no caso configuram, inúmeros juristas dizem isso, mas tem que ter uma investigaçãozinha antes para em algum momento da investigação ou depois do indiciamento ou denúncia, pedir a prisão por obstrução de justiça. A prisão por obstrução de justiça é preventiva, lembre-se, não precisa de alguém ser condenado por coação no curso do processo para ser preso depois, não. A prisão preventiva é exatamente para que o criminoso pare de cometer o crime. Porque senão ele continua cometendo o crime. E aí eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo grave, um exemplo que aconteceu. E o sujeito está preso aí já faz 5 meses, está com depressão na cadeia, todos eles ficam com depressão, que é o Braga Neto, candidato a vice do Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República descobriu que o Braga Neto tentou ali indiretamente conversar com o general Cid, pai do tenente-coronel Cid, que fechou um acordo de delação premiada. E aquilo foi visto pelo Procurador-Geral da República e pelo Alexandre de Moraes, porque é o que as mensagens mostram, como uma tentativa do Braga Neto de coagir o Cid. E aí teve o fato. Qual que é o fato, Thiago? O fato é que no depoimento que deu após a tentativa de coação do Braga Neto, o Cid realmente parecia que estava ali com medo e que não queria falar algumas coisas. E aí a Polícia Federal, o Procurador-Geral da República falaram, peraí, o que está acontecendo? Por que o Cid está negando algumas coisas? E viram, ele estava com medo do Braga Neto. Por isso, pediram a prisão do Braga Neto. E o Braga Neto foi preso, e o Braga Neto está preso até agora, ele tentou ser solto, a nova estratégia dele para ser solto é esperar acabarem aí os testemunhos no STF, falar, já posso ser solto porque não tem mais como eu coagir testemunha, porque todas já foram depor.
isso muito provavelmente vai ser negado ao Braga Neto, porque ele pode continuar tentando coagir o processo de outras maneiras, e ele já tentou. No caso do Bolsonaro, tem também a ação. Por quê? Porque o Bolsonaro liga para o Mourão e fala para o Mourão minimizar, e fala para o Mourão falar que nunca escutou falar em golpe. O que acontece? O Mourão chega lá e ele minimiza, ele debocha e diz isso. E depois há uma entrevista na imprensa dizendo, Bolsonaro me pediu. Então você tem a tentativa ali, que no caso foi concretizada, a tentativa do réu, até então tentativa, de coagir uma testemunha, e aí tem o testemunho que foi coagido pelo réu, ou seja, foi coagida a testemunha. Portanto, o crime de obstrução de justiça está aí caracterizado. Aí sai matéria já na imprensa dizendo que ministros do STF veem crime de obstrução de justiça, mas que a bola estava com o Procurador-Geral da República. Eis que agora, o que sai notícia aqui, Procuradoria-Geral da República pretende pedir prisão de Bolsonaro por telefonema a Mourão. Aí você fala, quem imaginaria que seria o general Mourão, aquele lixo golpista, também outro, podia não estar envolvido ali no golpe do Bolsonaro, que o Bolsonaro não confiava nele, não é porque ele não quisesse não, tá? Mas tem falas golpistas aí do Mourão desde antes dele ser vice-presidente da República, tá? Bem antes. 2016, 2017, ele já pregava golpe de Estado e intervenção militar, golpe militar no Brasil. Esse é o Mourão. Aí quem diria que esse lixo seria quem? E aí fica a dúvida. Comenta aí, plantonista, que eu tô curioso para saber. Será que foi tudo friamente calculado? Que a vingança é um prato que se come frio? Na hora H, o Mourão foi lá e ferrou com o Bolsonaro? Ou será que ele é tão burro? E olha, no caso, alguns vão falar, não, Thiago, foi friamente calculado. Mas olha, estamos falando de bolsominions. Eles são muito burros. A gente já viu aí o Tenente Coronel Cídio, era tido aí como o maior prodígio das últimas décadas nas Forças Armadas. O cara que passou em primeiro em todos os cursos que fez, em tudo que fez. Ele era o cara mais inteligente. Agora imagina o Mourão, que não era considerado o mais inteligente de todos. Se o Tenente Coronel Cid era mais inteligente, foi o cara que esqueceu 15 mil e-mails na lixeira, esqueceu de apagar da lixeira, foi o cara que sofreu uma busca e apreensão, e aí pegaram todas as mensagens dele. E aí o que aconteceu? Ele cadastrou o celular dele na nuvem da Apple, na iCloud, e colocou uma opção no WhatsApp para que todas as mensagens dele fossem guardadas na nuvem, backup é o nome. E aí, quando a polícia pegou o celular dele de novo, até as mensagens que ele tinha deletado de anos atrás, que ele talvez nem lembrasse mais, estavam lá. É muito burro. Esse era o mais inteligente. Então eu falar aqui que, olha, o Mourão talvez seja bem burro, não é um exagero. Porém, vem aí de uma entrevista de Mourão a confirmação aí que Jair Messias Bolsonaro deve ser preso. Agora, o que deve acontecer aí é que lideranças aí do PT vão pedir, obviamente, que o Mourão seja ouvido no inquérito que apura se o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estão coagindo aí o processo. E vão começar aí a pressão para prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro, porque não dá. O cara já obstruiu a justiça inúmeras vezes. Vamos lembrar que no caso das joias, e o caso das joias agora eu começo a entender qual foi o motivo, já expliquei aqui algumas vezes, vou te explicar por que o Bolsonaro não foi preso. No caso das joias, o Bolsonaro tinha as joias e ficou provado que ele mandou o advogado dele, era advogado, tinha a procuração dele, ainda tem, que é o Ossef, para os Estados Unidos, para recomprar o relógio, para ocultar provas de que ele tinha realmente roubado o relógio e vendido. E aí o Ossef foi lá, pagou sabe-se lá com qual dinheiro, disse que era dinheiro próprio, e tem mensagem do Bolsonaro para o Ossef, do celular do Ossef, essas mensagens, que o Bolsonaro até mostra qual voo ele deveria pegar, e ele pegou o voo, tem registros disso. Ele dá o endereço, diz qual é a joia, manda o link, tudo. E aí você fala, peraí, mas isso não é obstrução de justiça? Você estava investigando se o Bolsonaro roubou ou não a joia. E aí ele recompra a joia que ele tinha roubado para devolver e dizer que não roubou. Isso é obstrução de justiça. Se alguém tá, vamos supor que alguém está investigando um ladrão de banco. Pô, será que esse cara invadiu o banco e roubou o dinheiro? E aí ele roubou várias outras coisas, mas no meio disso ele vai lá e devolve 2 diamantes que ele roubou ali para falar, ó, não fui eu, ó. O diamante tá lá. Obstrução de justiça, ele tá atrapalhando a investigação. Por que não foi preso o Bolsonaro, Thiago? Já falei aqui algumas vezes. O plano do sistema é manter o Bolsonaro preso só por golpe de Estado, para o Tarcísio poder oferecer o indulto a ele. Se o Bolsonaro estiver preso por corrupção, que é o caso das joias, por roubo, que é o caso das joias, por
por corrupção de menores, que é o caso do cartão de vacinação da filha dele, por outros vários crimes, por roubo do cartão do cartão corporativo, etc, 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 aí não dá para o Tarcísio oferecer indulto para ele, que vai ser muito fácil bater no Tarcísio na campanha, porque cada um desses delitos aí do Bolsonaro, desses crimes, tem ali uma rejeição diferente em parcelas diferentes da população. Se o Bolsonaro está condenado por tudo isso e o Tarcísio oferece um monte de indulto, aí é fácil bater no Tarcísio e ele não ganha a eleição. Mas se for só para quem tentou dar golpe de Estado, a maioria da população fala, mas não aconteceu nada, mas foi, olha, é errado dar indulto, mas pô, contra o Lula não dá, olha o preço da picanha, olha, e aí repete alguma mentira inventada pela Globo, olha o INSS, coisa do tipo. E aí a pessoa vota e engole, porque é só golpe de Estado. Se o Bolsonaro tivesse condenado por genocídio da pandemia, ou pelos outros crimes ali da CPI da Covid, o Bolsonaro não ia ter chance de alguém dar um indulto para ele, porque aí 90% não, mas 70% da população seria contra o indulto a ele. Entendeu? Por isso que não prenderam o Bolsonaro preventivamente lá atrás, no caso das joias, que é só por golpe que ele pode ser preso. Entendeu? Esse é o plano aí do sistema, porque é o plano T, é o plano do Tarcísio. Por isso que às vezes a gente vê que em algumas coisas a justiça anda muito rápida, e em outras coisas parece que não tem ali nenhum tipo de interesse que se ande rápido. Pode ver que a Polícia Federal fez o seu trabalho, a Polícia Federal, o diretor-geral escolhido pelo Lula, ele coloca lá as pessoas mais competentes, fazem o trabalho. Chega no Procurador-Geral da República, no STF, acontece o quê? É só golpe. E é isso que está acontecendo. Só que o problema é o seguinte, o Bolsonaro está interferindo demais no processo do golpe e já acabou a paciência de todo mundo, porque chegou ao ponto em que ele e os filhos dele estão aí ameaçando o Alexandre de Moraes e outras autoridades. Também aconteceu que hoje o governo Trump anunciou que vai sancionar com visto, sanção que não muda nada para ninguém, e vai deixar de emitir vistos para autoridades de outro país que cometam censura contra estadunidenses. E isso é visando, em parte, o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes suspendeu o Twitter na época do Elon Musk. Nada a ver com o Eduardo Bolsonaro. Nada a ver com o processo do golpe do Bolsonaro, nem com o Alan dos Santos, nem com o Oswaldo Eustáquio, nem com aquele neto de ditador que hoje é cidadão estadunidense, tem passaporte estadunidense e diz, olha, eu sou um estadunidense que estou sendo censurado em solo americano. Não, os posts dele aparecem para quem está nos Estados Unidos, não aparece para quem está no Brasil. Então, é uma falácia. É o Alexandre de Moraes, se for sancionado, vai perder o visto. O Alexandre diz que ele nem tem visto para os Estados Unidos. Ele não tem visto. Ele pode entrar lá? Ele pode, porque ele tem passaporte diplomático. Então ele pode entrar, porque inúmeros países têm acordo aí que quem tem passaporte diplomático pode entrar no país sem visto. Foi assim, inclusive, que o Bolsonaro entrou no dia 30 de dezembro de 2022, quando ele fugiu ali, porque tinha que fugir, porque estava com medo de ser preso. E ele tinha que estar nos Estados Unidos para ter um bode expiatório, não, um álibi para a tentativa de golpe. Olha só que coisa. Se ele vai ligando os pontos, você vê que não tem nada a ver. O negócio do Alexandre de Moraes, ele tem um inimigo forte, que é o maior patrocinador do Trump e que muitos dizem que é o chefe do Trump. Inclusive, vários memes eu mostrei aqui, mostram ele assim, com uma coleira, e o Trump com uma coleira aqui, e ele segurando o Trump, que é um cachorrinho dele, que é o Elon Musk. Esse é inimigo declarado do Alexandre de Moraes. Só que o Elon Musk também é inimigo declarado do melhor amigo do Eduardo Bolsonaro e mentor dele lá nos Estados Unidos, que é o Steve Bannon. Por isso que Elon Musk, que estava se aproximando muito do bolsonarismo, parou. Você percebeu que o Elon Musk não fala mais com o bolsonarismo? Parou. Talvez ele volte a falar aí com o Nicolas, com um ou com outro, mas ele não tem mais contato aí com o Eduardo Bolsonaro e tal, porque ele é amigo do maior inimigo do Elon Musk hoje no governo Trump, não no governo Trump, no trumpismo, ele não é parte do governo, não é nem perto de parte do governo, que é o Steve Bannon. Então o Eduardo Bolsonaro foi pelo lado errado lá nos Estados Unidos. Aí ele tenta colher os louros disso aí. E aí o que acontece? Ele acaba convencendo, inclusive, ministros do STF. E sendo coisa do Eduardo Bolsonaro ou não muda nada. Porque o fato é que ele está lá para isso. E se isso ocorre, não muda nada. Você está lá tentando sanção ao Alexandre e uma sanção imposta a ele injustamente, então você aí é o cara, e você está inclusive falando que foi você. Então agora
acabou aí a paciência de todo mundo. Não interessa qual é o plano aí do sistema, se é manter o Bolsonaro solto até 2026 e prender ele só lá na frente, se é prender o Bolsonaro só em setembro, em agosto. Lembre-se, esses bilionários que mandam no Brasil, que são o que eu chamo de sistema, que são esses banqueiros, que são os maiores patrocinadores de toda a imprensa, esses banqueiros, eles realmente planejam tintim por tintim como é que vai ser e tal, e articulam com o Poder Judiciário e fazem de tudo. Só que quase sempre o plano deles é errado, tá? É só ver aí que o PT ganhou 4 eleições seguidas, aí eles tentaram eleger ali o Bolsonaro, conseguiram, o Bolsonaro não entregou o que eles queriam, aí o PT ganhou outra eleição. Você vê aí que não dá pra eles. Saiu pesquisa agora, Paraná pesquisa, só no Rio de Janeiro a pesquisa, tá? E o Lula ganha do Tarcísio. Aí você fala, pô, como é que pode? Não dá certo nada do plano desses caras aí. A boa notícia aí é que Bolsonaro pode ser preso aí nas próximas horas. Esperemos que chegue aí o grande dia, que tenha chegado, que seja hoje ou amanhã. Peça a sua inscrição no canal. Seguimos aqui para as próximas novidades. Falou!